No vídeo de hoje, um vídeo emblemático, a nova versão do Civic híbrido, um divisor de águas. Muitos preferem a versão anterior, outros já preferem essa versão. Ela ficou um pouco mais conservadora, porém está muito arrojada aqui debaixo do capô. É disso que eu vou te falar hoje no review, mostrando um pouquinho desses detalhes de consumo, potência e todas as tecnologias que estão embarcadas nessa nova versão do novo Civic Hybrid que a gente confere aqui. Então, conhecendo um pouquinho aqui da frente do novo Honda Civic Hybrid, a gente já vê que o facelift foi totalmente alterado em relação à versão anterior, né? Então vamos começar a ver as linhas aqui dianteiras. Primeira coisa é que a gente tinha nas versões anteriores aquele abaulado aqui que vinha, né, um capô reto, depois ele levantava e dava aquele olhar um pouco mais superior. Aqui eles mudaram totalmente as linhas, elas vêm de cima para baixo, com aquele olhar mais franzido, igual do Cities, que também tem esse empoderamento mais fechado, né, na frente. E a gente tem os faróis Full LED por trás dessas linhas. Então a linha vem por cima, o farol por baixo, que dá esse degrau e dá esse olhar mais emblemático para o carro. Vamos falar um pouquinho aqui da parte de refrigeração e arrefecimento. Quando a gente pega aqui, ó, no centro, a gente percebe que da parte de arrefecimento, a gente tem apenas três entradas de ar aqui e aqui embaixo. Comparado a alguns outros carros, não tem tanto, justamente porque o motor elétrico não necessita desse arrefecimento tão presente quanto os carros antigamente precisavam, que tinham que ter uma frente aqui muito maior. Então, consequentemente, a refrigeração dele vai ser apenas para o motor 2.0 de 140 cavalos, 143 cavalos. Então, vai ser um pouco menor, eles conseguiram poupar nesse espaço de grade. Aqui é 100% em plástico e temos o detalhe aqui, ó, do azul em volta do Honda, justamente para mostrar que é uma versão híbrida, que é uma versão eletrificada. Os sensores também dianteiros aqui para estacionamento, eles estão bem escondidinhos, então a gente percebe que está aqui em cima, está aqui embaixo, a gente não tem nenhum sensor embaixo e mantém essa métrica do lado de lá. As luzes diurnas, os DRLs, são todos em LED, a gente tem faróis Full LED tanto para alto quanto para baixo, e quando diz respeito aqui também a seta, todas em LED, a gente não tem lâmpadas halógenas aqui. O farol de neblina nessa versão também, obviamente por ser a versão top de linha, vem incluso o pacote de farol de neblina. E quando a gente começa a ver a lateralidade do carro, a gente está falando de um carro montado em rodas aro 17. Um perfil de roda, um perfil de pneu um pouquinho menor, que normalmente para os grandes centros acaba tendo uma dificuldade. A mesma coisa que a gente encontrava nos Fusions com aro 18. Então um perfil de pneu pequeno em relação a uma roda aí um pouco maior. Isso faz com que o preço do pneu seja um pouquinho superior e que também algumas bolhas às vezes venham acontecendo na parte interna ou externa do pneu, justamente por conta das nossas ruas. Então tem que ver, por ser um padrão de carro mais europeu, um padrão de carro mais japonês, se está habituado às ruas brasileiras. Esse aqui não é um produto como a gente tinha na versão do Civic anterior, que já se adaptou bem ao mercado brasileiro. Então a gente vai ter que esperar para ver. Falando de freio a disco, a gente vê aqui um belo de um freio a disco na dianteira que se mantém lá na traseira, então na questão de segurança de frenagem esse carro vai estar muito interessante. A medida do pneu que a gente vê aqui é um 215/50 R17, então também um 215 não é uma medida muito fina, vai ajudar na estabilidade do carro para manter aí bem estável em grandes velocidades. A gente tem aqui, ó, na lateralidade do carro, vou pegar a chave para vocês verem, é uma chave de presença, onde você tem a opção de trancar, e você pode configurar para quando ele trancar, ele automaticamente fechar os vidros e também o rebatimento automático. No caso, aqui não está configurado lá, vamos dar 3 cliques para ver se ele vai fechar. Não está pré-configurado. Provavelmente tem um módulo de elevação de vidros, mas tem que habilitar lá na central. A gente tem a opção também de abrir. Quando a gente coloca a mão aqui dentro, ele já vai pressentir a chave e já vai estar fazendo esse reconhecimento. E se você quiser fechar, ó, você não tem aqui a presença do botãozinho normal, porém você tem uma sensibilidade aqui em cima que quando você põe o dedo, ele já tranca o carro. Então você abre dessa forma e você clicando aqui em cima, você fecha, mesmo sem ter um botão para você trancar. Tá? Então vamos deixar aberto. Vindo aqui atrás, vou até abrir o bocal de gasolina para vocês perceberem que ele apenas tem a parte, né, de combustão, ou seja, ele não é sistema plug-in, ele apenas você vai colocar o combustível aqui dentro e vai ter um motor aí flex de 143 cavalos e ele vai estar fazendo
a função justamente híbrida automaticamente. Então ele não necessita que você coloque no modo elétrico, que você coloque no modo híbrido, ele vai fazer isso de forma automática, tentando melhorar a eficiência, fazendo com que o carro fique cada vez mais eficiente. Falando então, essa daqui é a versão HEV, né, que é a versão elétrica, hybrid do carro. Bom, então abrindo aqui a chave também é presencial para abertura de porta-malas, a gente tem 495 litros, ou seja, quase beirando aí os 500 litros. Uma coisa muito interessante que eu gosto é quando tem esse revestimento aqui nos braços pantográficos. Então quando ele fecha, ele não deixa aquele problema que a gente sempre fala, que acaba atrapalhando as bagagens. Às vezes você quer colocar uma bagagem maior e esse braço aqui, ele acaba atrapalhando, ele pega no meio do caminho. Então assim, poderia ter aquela estrutura que isso daqui diminuiria o espaço porta-mala e entraria dentro desse forro. Só que aí acaba diminuindo muito, dos 495 litros iria para 400 litros. Então eles acabam optando em fazer uma proteção para ficar com um acabamento melhor, mas você não pode deixar de pensar que talvez uma mala, um case, alguma coisa muito grande possa vir a pegar quando principalmente ele está abaixado. Ele vai lá embaixo para conseguir guardar esse braço. Falando um pouquinho aqui, ó, na parte de assistência, a gente tem a câmera aqui, Full HD, que vai dar todas as visões traseiras. A gente tem o botão que auxilia na abertura automática com o sensor de chave e também os detalhes aqui no Honda em azul, que é o Hybrid aí, que você vai ver, tá? Esse carro ele não tem um sensor aqui embaixo para abrir o porta-malas, você depende de ou clicar este botão aqui, e aí quando você... Na verdade ele não vai liberar sozinho, ele apenas destranca. Ó, eu vou trancar e vou apertar aqui, ó. Ele não vai destrancar, ele só vai apenas possibilitar que quando se aperte ele abra. Então ele não serve como uma abertura automática. E aqui, como vocês podem perceber, a gente tem um rebatimento dos bancos. Se você puxa aqui, ó, naturalmente ele solta o banco. Só que uma coisa que a gente pode perceber aqui, que ele não solta o banco já empurrando ele para lá. Necessita que você aperte aqui, ele destravou lá e com a mão você empurre para que ele rebata. Então naturalmente é só uma trava. Ele não é um acionamento automático desses bancos. Bom, então o fechamento é manual lá. E aqui por último a gente tem o Brake Light Assist, que fica localizado aqui atrás para quando pisar no freio acender ali a luzinha. E por fim a antena em forma de barbatana de tubarão, que também fica um pouco mais amplificado o sinal, porque ele concentra ali dentro. As pessoas têm a mania de achar que aquelas antenas, né, pontiagudas e tudo mais têm uma eficiência melhor. Pelo contrário, aqui é uma antena amplificada e muito mais discreta. Então os carros num perfil mais premium já utilizam esse tipo de antena aí. Bom, então agora vamos conhecer um pouquinho do interior do carro, espaço interno, regulado para mim, como é que a gente fica lá dentro. Bom, então regulado para mim aqui dentro, a gente tem um espaço interno muito interessante. Por incrível que pareça, tem até um espaço interno menor do que o Honda City, o hatchback, porque a gente viu que tinha quase um palmo. Aqui é muito mais confortável. Então a questão de cabeça, eu não chego a bater, fico numa ergonomia do banco mais deitado, mais tranquilo. Vamos ver aqui o banco do centro. Quando eu sento aqui no meio, eu tenho 1,85 m, eu fico também confortável. Não bato a cabeça aqui em cima, tá? E por fim, estamos aqui na última ponta, também ficamos confortáveis. Vamos falar um pouquinho de acabamento aqui das portas. A gente tem soft touch na traseira, um ponto muito interessante, né? Então a gente tem um acabamento premium aqui atrás, temos o black piano, temos couro revestindo aqui, e aqui só que é o plástico duro, tá? Mas a gente tem soft touch aqui, e esse detalhe aqui é em plástico, porém com uma textura aqui muito interessante. A abertura e fechamento dos vidros é com um clique somente, e temos sistema de áudio com alto-falantes aqui embaixo, que não são assinados, e temos também o tweeter para uma melhor qualidade nos agudos aí. Quando a gente tem essa porta fechada, a gente percebe que a acústica do carro fica muito mais harmoniosa justamente por esses elementos que deixam ele menos plástico e muito mais premium internamente. Bom, aqui dentro a gente tem bancos em couro com costuras em branco também. Temos aqui, ó, porta-revistas dos dois lados. Temos uma porta USB tipo A para cada um dos ocupantes, ou seja, duas. E aqui atrás não é dual zone ou trizone, é apenas uma saída de ar aqui que você regula para um lado e para um outro, tá? Aqui ao centro temos apoio de braço, que também é aquele estilo que a Honda sempre deixa, né? Solto. Eu gosto sempre dele um pouco mais travado, mais alto, traz mais conforto. E até para a bebida que você coloca aqui, ela fica um pouco mais centralizada aí. O acabamento é igual dos dois lados. Temos a alça aqui, que tem a redução de impacto, e temos também um suporte para a sacolinha.
Temos airbag de cortina aqui atrás, 1, 2, temos ali na frente 3, temos, ou seja, 6 airbags mais 2, temos 8 airbags. Esse carro está muito legal, tá com um teste aí muito interessante. E para finalizar, ó, ligar a luzinha de leitura aqui para os ocupantes de trás, então ilumina toda essa parte aqui. Agora a gente vai ali na frente para conhecer um pouquinho. Só para finalizar, temos aqui a cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix para todos os ocupantes também, e temos o apoio de cabeça para os 3 aqui, com ainda um sistema de som aqui também na parte de cima, que promete aí ter uma qualidade muito boa. Só pela quantidade aqui do alto-falante que tem aqui em cima, a gente consegue perceber a distribuição de áudio dele. Deve ser muito boa, eu vou testar logo mais. Bom, vamos lá para frente. Bom, meus amigos, estamos dentro aqui do novo Civic Hybrid, né? Inclusive eu vou iniciá-lo aqui. Ó, ligamos ele, modo híbrido ligado, você vê que não tem barulho, tá? Então o carro automaticamente ele se adapta à situação em que ele está. Como eu comentei, ele não tem um modo, por exemplo, elétrico, um modo híbrido e um modo, por exemplo, combustão. Ele vai se adaptar automaticamente. Antes da gente entrar na parte de painel, os modos que a gente acaba tendo, ó, são esses aqui, ó, modo normal, modo econômico. Vou até baixar um pouquinho o brilho aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Modo econômico, modo esporte, que ele fica todo vermelhinho, e por fim o econômico, que ele vai priorizar o motor elétrico. Esse é o único carro que tem de test drive aqui da H-Point. Ele já está com 2.206 km, ou seja, você vê por isso. Qual questão? Isso demonstra o quê? Que teve um interesse muito grande para o carro, a quantidade de gente fazendo, né, test drive, mas a gente ainda percebe que a quantidade é pequena, né? Então a Honda tem que resolver isso, trazer mais unidades. Eu acho que esse carro vai sim ser um sucesso de vendas aí. Bom, então saindo, né, dessa visão mais macro e olhando aqui para o aspecto do carro em si, a gente já percebe o quê? Que do lado esquerdo aqui a gente tem aletas de volume para cima e para baixo, trocar as músicas. Aqui a gente vai comandar toda a parte do painel TFT à esquerda. Do lado direito, a parte de controle de velocidade, setar o controle adaptativo de direção autônoma. Aqui a distância do carro da frente, o assistente de permanência em faixa. E nesse botão aqui, igualmente ao da esquerda, a gente vai comandar a bolinha da direita. Então assim, a gente tem uma bolinha da esquerda e uma bolinha da direita que a gente comanda por esses 2 botões aqui. Bom, então essa telinha do lado esquerdo ela é focada no entretenimento, né? Então a gente vai ter aqui a possibilidade, por exemplo, de AM, de FM, de USB, ou seja, a parte de mídia, Bluetooth e apps, e também menu personalizar e voltar. O menu apps, ele vai dar aqui, ó, algumas informações que você vai controlar lá pela tela, e aí, consequentemente, se você tiver, estou no Apple CarPlay, no Spotify, ele vai aparecer a informação aqui. Então, todos os apps externos com áudio, ele entra aqui. Quando a gente volta e aciona o volume para cima e para baixo aqui, a gente está acionando volumes, por exemplo, por esse botão aqui. Então, é sempre assim, ó, funciona assim, por exemplo, estou no AM, no FM, e aí eu venho aqui, ó, e subo. A qualidade de som é muito boa desse carro, ele tem vários alto-falantes, é um sistema assinado da Bose. A gente percebe que tem um som assinado aqui na frente, Bose, mas nos alto-falantes não tem, só nos tweeters. Então, a gente precisaria saber se ela é inteiro Bose ou não. Essa informação eu acabei não conseguindo aqui. Se alguém souber, deixa nos comentários. O modo EV, que é um modo regenerativo, e o modo Ready, quer dizer que o carro está pronto para sair, ou seja, está ligado, porque às vezes você não percebe que o carro está ligado, né? Ele em modo no P, se você acelera, não acontece absolutamente nada, porque não tem, ele está no modo, né, elétrico, e ele não tem giro de motor para você acelerar. Quando ele entra na combustão, de acordo com a necessidade, aceleração e assim por diante, aí obviamente ele entra no motor a combustão. Caso contrário, ele usa apenas o elétrico. A gente tem 184 cavalos no elétrico e 143 cavalos numa combustão, com aproximadamente 31 kgfm de torque. Então, a gente nunca vai ter essa medida combinada, né? É como se você tivesse 2 motores no carro que trabalham separadamente. Ou você vai estar com mais potência ou com menos, porém nunca combinado, senão o carro passaria dos 300 cavalos aí, né? Agora vamos um pouquinho para a tela da direita. Bom, falando um pouquinho da tela da direita, eu vou usar esse cursor aqui para cima para mudar. Então a gente já vê ali os trips A, né? Que a gente consegue mexer aqui, ó, trip A, com relação ao alcance e consumo médio, velocidade média, tempo decorrido. Ó. Nesse momento ele ligou, por exemplo, o motor a combustão, justamente porque ele viu que o ar-condicionado estava ligado, não estava tendo energia regenerativa de frenagem de nada, então ele liga um pouquinho para carregar a bateria através do alternador. A gente vai até desligar aqui o botão de
on, para ele não ficar gerando aqui internamente na concessionária, ele ficar gerando aqui gás carbônico. Eu vou esperar ele ligar de forma a não ligar o motor, apenas a parte elétrica aqui no primeiro estágio. Bom, então voltando aqui, a gente pode, aqui os avisos, certo? Menu navegação, então vamos lá no menu navegação, é a bússola na verdade, né? Dirija com segurança, nível de atenção do condutor, isso é muito legal. O carro tem um sensor aqui dentro que conforme seu olho fica mais pesado e tudo mais, ele sente que você precisa parar e ele manda você tomar um cafezinho, isso é muito legal. Aqui a gente tem a parte de cintos dos ocupantes, a gente tem assistência de segurança, igualzinho no Honda City, o mesmo layout. E aqui embaixo apenas o velocímetro. Embaixo a gente personaliza e aqui volta a ter um menuzinho que mostra um pouquinho das informações do motor elétrico e do motor a combustão. Aqui ao centro, conforme você coloca, por exemplo, o piloto automático, algumas informações assim, quando você clica aqui no piloto automático, ele libera esse carrinho. E o mais interessante é que quando você pisa no freio, olha só, é um detalhezinho, né? Mas que faz diferença. Ele liga a luzinha ali. Quando você dá a seta para a esquerda, ele também liga a luzinha de seta e para a direita também. Então, são os detalhezinhos, e farol alto, ele dá farol alto. Então, são detalhes interessantes, né? Que são cuidados e zelos que a marca tem com o carro, que fazem total diferença. Quando você liga o pisca-alerta, mesma coisa, ele liga o pisca-alerta lá dentro. Isso faz com que você fique muito mais intuitivo do que o carro está fazendo naquela hora. Desligou essa parte aí autônoma, fica maior os mostradores e aparece o mostrador digital maior ali ao centro também, né? A diferença disso para isso, tá? Aqui você controla a velocidade, então você liga aqui, né, neste botão para ligar a parte autônoma e aqui seta, só que você não pode, logicamente, estou sem cinto, o carro está desligado, ele não vai deixar, mas aqui você seta a velocidade pré-determinada. E aqui você determina a distância. Distância longa, aqui não em metros, né? Curta, média e longa. Então você consegue ir mexendo por aqui. Por fim, a gente tem o assistência de permanência em faixa. Então aqui a gente preseta a distância. Aqui o assistente ligado, né? E aqui você está com tudo ligado. Então se eu estivesse andando e desse só um mais aqui assim, ele já ia ativar o sistema de direção autônoma completo aí. Vamos agora sair aqui da parte do painel e vamos mostrar aqui na lateral. A gente tem aqui o brilho do painel, bem intuitivo, bem na mão. Você abaixou ele, automaticamente abaixa o brilho tanto do TFT quanto ali da tela à direita. A gente tem aqui embaixo os sensores de estacionamento, ligado e desligado. Aqui você desliga o controle de tração e aqui você ativa, né, o assistente de permanência em faixa e, consequentemente, também os sensores de ponto cego e tudo mais, o carro fica mais autônomo aqui, tá? Por fim, a gente tem a abertura nesse botãozinho escondido aqui do lado esquerdo de porta-malas. E para a parte de bocal de combustível lá atrás, é só dar aquele clique, não precisa, a partir do momento que o carro está aberto, ele já destrava a tampinha lá atrás. Aqui a gente tem um botãozinho que rebate os retrovisores. Aqui você joga pro R, joga pro L e acerta os retrovisores, um toque só abre e fecha. E a gente tem um acabamento mais premium aqui. A gente tem um soft touch como lá atrás aqui, temos esse LEDzinho com black piano aqui, temos o couro aqui, temos um soft touch também aqui. Então o acabamento é bem premium, é bem legal nesse quesito o Honda Civic novo aí. Bom, vamos continuar então falando um pouquinho aqui da parte da mídia, né? Isso aqui ficou muito semelhante ao Honda City, é praticamente os mesmos botões e consoles. Ele vai ter a diferença que aqui a gente tem o Dual Zone e lá esse botão aqui da direita, ele vai apenas potencializar mais e o potenciômetro está aqui no centro. E por fim a gente tem aqui, como no City quando a gente roda fica vermelhinho, o azul, aqui não acontece nada. Poderia ter aquele mesmo detalhe lá. Recircular o ar, o modo para onde você quer mandar, e diferente também do City que só acontece aqui, ali em cima você consegue visualizar aonde você está mandando o ar. Então você mexe, por exemplo, na potência, aparece ali em cima também. Temperatura aparece aqui também. Então tem uma relação. Isso daqui não é uma mídia externa que foi colocada e que não tem contato nenhum com aqui embaixo. Isso eu sempre gosto quando tem essa interação. O ar-condicionado você liga aqui, né? E você pode ligar e desligar todo o sistema de refrigeração aqui. Aqui embaixo a gente tem duas portas USB tipo A, e aqui nós temos uma porta 12 volts e também carregamento por indução aqui ao centro, tá? O câmbio do estilo automático de apenas uma marcha.
a gente vai ter aqui, quando engatado a ré, a presença das câmeras, e aqui a gente percebe já que a câmera tem uma qualidade bem superior à câmera lá do City, mas também ela vai ter a mesma função, mais aberta, mais fechadinha e uma super cropada do para-choque. E lembrando que aqui você tem um modo de brilho que você pode diminuir para ver melhor a iluminação aqui da câmera, e por fim você clica aqui e você consegue ter a vista de cima dos sensores. Não é a câmera 360, mas tem os sensores apitando na frente, atrás e tal, para você visualizar melhor aqui, tá? Clicou na tecla Home e volta, não acontece nada, a não ser que você venha e tire da ré, coloque em neutro, aí em Drive, também. Você tem uma pegada aqui até que é justinha, pequenininha dessa manopla, tem um botãozinho atrás, as trocas são meio finas aqui, eu acho que merecia também uma manopla um pouquinho maior aqui para a pegada ser um pouquinho maior. Aqui a gente tem dois porta-copos do tipo grande, temos freio de estacionamento no botão, o brake hold aqui para soltar, temos o drive mode, como eu mostrei no começo do vídeo, mudando os modos de condução, e aqui temos o porta-objetos com dois níveis aí, lembrando que esse nível aqui superior, ele se destaca para você tirar e pôr, mas ele não tem nenhum tipo de revestimento, apenas para moedas, coisas assim pequenas. Aqui nós temos um porta-luvas um pouquinho maior, né? Um pouco mais interessante. O acabamento é premium do começo ao fim aqui, então a gente tem black piano aqui, a gente tem soft touch em toda a parte de cima, som assinado da Bose. Realmente essa parte assim de acabamento, a Honda tá de parabéns, ficou muito legal o carro. Aqui em cima a gente tem então a presença de luz em LED para ligar somente quando a porta abre, ou você deixa no off e liga manualmente por esses botões aqui as luzinhas. E por fim, temos aqui o porta-óculos, que você abre e consegue colocar seu óculos já direto aqui, e ele por dentro ele tem uma borrachinha, não é o veludo, mas é uma borracha para não riscar sua lente. E por fim temos a abertura de teto solar, que ele automaticamente quando abre, ele já abre aqui a cortina. Por mais que a cortina não seja elétrica, quando abre, ela abre junto. Então, por exemplo, eu estou com ele fechado aqui, ó, automaticamente quando eu tenho que fechar na mão. Porém, quando ele vem abrindo, ele vem puxando, tá? Aqui no teto solar ele vai ter aquela redinha de proteção para evitar que entre folhas, coisas do tipo. E uma coisa que eu achei interessante é que quando você fecha, você tem que tomar cuidado, porque assim, se você, por exemplo, só deixa ele direto, ó, ele já sobe naturalmente aquela saidinha aqui atrás. Só que esse subir não quer dizer que ele está aberto. Aí que tá, ele tem esse degrauzinho quando fecha mais alto. Então ele não tem aquele modo que só ventila, sabe? Ele tem um modo que naturalmente fica assim, mais aerodinâmico aí. Bom, se quiser fechar aqui, tem que fechar no modo convencional. Fechou, e aí beleza. Temos o mesmo tipo de manopla aqui que volta reduzindo a força. E por fim, temos aqui um espelho com iluminação que não é em LED. E também não tem como ligar e desligar, ela abre automaticamente, ela liga aí. Tá, isso para os dois lados aí a gente vai ter a mesma característica. Aqui a diferença é que é do lado esquerdo. Quando a gente inicia aqui, nós temos uma animação Honda aqui do lado esquerdo. E aqui ao meio vai ter também a animação, ó, dos contadores fazendo isso daqui. E eu esqueci de mostrar para vocês a mídia em si. A gente tem aqui, né, nessa mídia, alguns botões, ou seja, todos os aplicativos aqui primeiro que a gente acaba acessando. Aí celular é o FM aqui, que você escolhe aí a rádio, e o sistema de som é muito bom. O sistema de som é bem legal. Nós temos aqui áudio Bluetooth, então a gente consegue emparelhar o computador de bordo. Então todas as médias, o trip A, trip B também vem para cá. Isso daí é bem interessante para a gente conseguir tá tendo uma média, né, aqui também. Nós temos aqui o USB, conexão com o smartphone. Temos aqui o Power Flow aí que vai nos dar o alcance da relação de bateria com o combustível que tem, quantos km a gente consegue andar. E a gente tem aqui também, ó, quando você volta, outras telas. Então você vem em configurações gerais, consegue configurar todo o sistema aqui do carro, a parte de configuração, configurações do veículo, né? Então a gente consegue ver aqui a calibração dos pneus, sistema de assistência do motorista, configuração do painel de instrumentos, configuração da chave, configuração de iluminação, configuração de janelas. Então você consegue fazer um preset bem interessante aí do que você tiver interesse. Aqui a AM, atualização de software, o relógio aqui também, você consegue ter um relógio aí nesse modo. Temos aqui a bússola, que também fica em tela cheia, ou seja, são atalhos, né? O modo de exibição, ou seja, o brilho que você vai ter na sua tela individual, sem você abaixar
o painel de TFT que está aqui do lado, apenas abaixando o brilho da tela. Voltando, você tem instaladores de aplicativo, então você consegue atualizar sistemas e tudo mais. Então, essa é a mídia, e fora o Apple CarPlay e Android Auto, que você consegue fazer sem fio, só que você precisa para isso emparelhar aí primeiro o seu celular para você ter acesso a eles. E aqui embaixo temos uma barra de menus que já dá o acesso mais rápido aí. Nesse menu conectar, você conectando o dispositivo, você consegue usar aí o Apple CarPlay e Android Auto. Lembrando que a conexão via USB também funciona para você estar fazendo esse emparelhamento aí, ter o Apple CarPlay no seu carro. E por fim, a gente tem uma coisa que eu também esqueci de mencionar. Do lado direito, o combustível, e do lado esquerdo, a parte de bateria. Então, da mais alta até mais baixa, você consegue ver ali também como que ela está, se ela precisa ser carregada ou não. Só que lembrando que ela é carregada automaticamente, não tem sistema plug-in. Então, você vai apenas abastecer e ela vai se regenerando e, enfim, você vai usando o carro dessa forma, beleza? Vamos agora lá para frente para a gente ver o que tem debaixo desse capô e entender um pouquinho do novo Civic Hybrid 2024. Bora! Então, falando um pouquinho aqui do novo Civic híbrido, a gente também não tem a presença de braços pantográficos, né? Podíamos ter nessa versão daqui a top de linha. Aqui temos a vareta que segura ele. E sim, está quente aqui porque temos um motor a combustão e temos um motor elétrico. Então, o motor elétrico é esse aqui e o motor a combustão é esse aqui. Você vê, né, o tamanho do motor elétrico, obviamente tem a parte do motor elétrico que funciona nas rodas, mas a gente vê já o tamanho em distribuição, né? Aqui nós temos um motor de 143 cavalos e aqui de 184. E a distribuição em questão de tamanho e complexidade, né, que é o mais interessante. Olha o que você tem aqui, você tem filtro de óleo, você tem trocador de calor, arrefecimento, radiador. Não tem nada disso aqui, né? Apenas o motor elétrico e a refrigeração dele aqui. Então, ele funciona de uma forma muito mais leve. É por isso que os elétricos estão cada vez mais compactos. Então, você tem aqui na frente um porta-malas. Esse espaço todo aqui seria de porta-malas. Aqui, no híbrido, é uma engenharia fazer esses dois caras de duas gerações conversarem, mas trouxe mais eficiência e está funcionando bem. Vamos falar, então, um pouquinho agora dos números desse carro. Quando a gente fala aí de consumo médio, a gente está numa faixa aí de 18,5 de média aí na cidade e vai para 15,9 na estrada, porque na estrada vai usar praticamente só o motor 2.0, que é esse daqui. O elétrico fica mais restrito aos grandes centros e apenas alguns momentos de muito trânsito e tal, que ele ajuda a carregar a bateria ali. Falando um pouquinho do sistema de motorização, o EV Drive, né, 100% elétrico, ele vai entregar 184 cavalos aqui. Então, eles nunca trabalham combinados, ou é um ou é outro. E você vai ter 184 contra 143. E a relação de tamanho aqui é bem interessante. O 0 a 100 é de 7,8 segundos desse carro aí, combinados, né? E vai entregar esses 143 cavalos neste motor aqui a 6.000 RPM. O torque na gasolina vai ser de 19,1 aí. E aqui a gente vai ter 184 cavalos com 32 kgfm de torque. Ou seja, quase o dobro em tudo, em eficiência e tudo mais. Ou seja, a gente já pensa, né? Não precisaria nem ter esse aqui. Poderia funcionar só com esse, tendo aí esse upgrade interessante. O tanque de combustível é de 40 litros. A gente está falando aí de 40 litros para rodar aproximadamente aí na faixa de 500 a 600 km, vai depender muito do uso do carro. Então, ele vai funcionar aí de uma forma muito interessante. O preço de lançamento desse carro foi de R$ 244.900. Então, assim, é um valor bem alto para o segmento. Então, tem que ver como que isso vai se comportar aí com tantos outros elétricos que já, né, os BYDs aí, os BYD Seal tá vindo forte também, um carro de, enfim, um 0 a 100 em 3 segundos, então tem muita coisa que vai chegar para concorrer. Eu tenho a sensação que esses carros vão baixar de preço, porque vão ter uma proposta já mais antiquada comparado a motores que não são híbridos, motores 100% elétricos. Então é isso que a gente tem que ver, mas que a Honda tá no acabamento de parabéns, carro muito bonito, muito chamativo. Eu ainda gosto mais da traseira do outro, mas está muito interessante. Bom, como vocês sabem, bateu, fechou? E agora a gente vai para a nossa finalização e conclusão do que eu acho desse carro. Bom, então falando um pouquinho do novo Civic Hybrid, como vocês puderam ver, ele tem tecnologia, esbanja tecnologia, né? Todos os controles de permanência em faixa, sistema anti-colisão, também o centralizador ali para manter o carro dentro da faixa. Todos esses elementos fazem dele um sedã para entrar em outro nível, né? Eu, modéstia à parte, gosto mais do design um pouco mais esportivo da versão anterior, mas gosto mais do pacote de tecnologia que tem aqui. Então eu acho que eles vão acertar essa receita a partir dessa nova geração
contrapondo, né, a eficiência, que é o nome dessa nova geração de carros. Eles têm que entregar uma boa confiabilidade em conjunto com uma boa relação de consumo. A gente está falando de um carro que vai fazer na faixa aí dos 18 por litro na cidade, então é um carro que vai atender principalmente as pessoas aí que querem ter um consumo de combustível menor, com toda a tecnologia e conforto que esse carro pode entregar. Então, falando em relação ao custo-benefício, nessa faixa dos R$240 mil, é um carro que vai entrar em concorrência com outros, né? A gente tem que pôr na balança aí o custo-benefício da sua concorrência. E também a questão da dificuldade que está tendo desse carro ser acessado no Brasil. Tem poucas unidades que a Honda está mandando aqui para o Brasil. Então eu acredito que a popularidade dele sim aumente quando começar a ter mais incentivo para esses carros virem em maior quantidade aqui para o país. Falando um pouquinho de como ele vai lidar com as ruas brasileiras esburacadas, a parte de suspensão, a gente vai ter que esperar um tempinho para conseguir ver como é que esse carro vai se manifestar ao longo do tempo aí, em questão de desgaste, em questão de ter um perfil de roda aro 17 em relação aos buracos, pode causar algumas fissuras em pneu, em roda, enfim, a gente tem que esperar para ver como que ele vai se estabilizar depois que a gente tiver aí pelo menos umas 50, 60 mil unidades rodando em solo brasileiro. E para finalizar, a questão do design dianteiro, né, os faróis Full LED, eu acho que estão com uma eficiência muito interessante. Também o pacote de câmeras deram um upgrade em qualidade em relação ao próprio City, né? Então eles tinham que criar um produto que contrabalanceasse e não fosse concorrência de um próprio produto deles, que era no caso o próprio City, a versão sedã. Então eu acho que é um carro que está disputando muito bem aí com o Corolla, que é o principal concorrente ali em uma mesma linha. A gente tem que ver como que o mercado vai aceitar. Nesse quesito, a Toyota está conseguindo implantar os novos Corollas Hybrid de forma muito mais eficiente. Então tem muito mais Corolla rodando do que esses Civics aqui da nova geração. Então eles vão ter que trabalhar essa exportação vinda lá da Honda Japão para conseguir ampliar essa quantidade presente aqui em solo brasileiro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse review. Aproveita e deixa o seu like e comenta aqui se você é mais time Corolla ou time Honda Civic Hybrid 2024. Deixa nos comentários a sua opinião, é muito importante para o canal e é lógico que a gente sempre vai estar acompanhando e respondendo em primeira mão para vocês. Como sempre, eu falo para vocês, eu estou aqui na H-Point hoje na unidade Pinheiros. Então, se você quiser fazer um test drive, inclusive, no novo Civic Hybrid, ele está aqui disponível para você agendar o seu test drive e também encomendar o seu se você sair daqui gostando do carro, dessa experiência que ele pode proporcionar. Tamo junto e até o próximo vídeo, minha gente. Tchau!